Veja como contribuir para o INSS por conta própria. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Pessoal, veja que matéria importante publicada no jornal Extra sobre como contribuir para o INSS por conta própria. É muito importante essa informação porque creio que muitas pessoas, principalmente dada a situação política e econômica do Brasil, muitas pessoas estejam se virando por conta própria no sentido de garantir as contribuições previdenciárias a fim de assegurar um benefício previdenciário futuro. Então, essa publicação é muito oportuna e por esta razão nós vamos repercuti-la em nosso canal. O jornal inicia a sua publicação nos seguintes termos: a venda de quentinha no centro do Rio é a fonte de renda para uma pessoa que o jornal entrevistou, uma pessoa de 43 anos, a qual trabalha por conta própria desde 2014. Veja a situação que nós estamos no Brasil, estamos vivendo desde meados de 2012, 2013, 2014 até a presente data. Nós não temos mudanças significativas no sentido de melhoras relacionadas a empregos para a população. E essa pessoa entrevistada pelo jornal faz questão de ser registrada como microempreendedor individual, o famoso MEI, e com isto ela paga as taxas mensais no valor atualmente de R$ 56. E diz a publicação: esse é um dos formatos oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a quem não trabalha de carteira assinada e, portanto, não tem o desconto em folha para garantir seus direitos previdenciários. Isto porque nós sabemos que quando a pessoa trabalha formalmente, ou seja, com carteira registrada, o seu empregador é obrigado a fazer o recolhimento e repasse ao INSS das contribuições previdenciárias. É o que nós chamamos de contribuinte obrigatório. Esta contribuição, ela é compulsória, ela é obrigada. Basta que o trabalhador tenha o seu registro na carteira firmado, ou seja, formalizado, para que ele se torne um contribuinte obrigatório da Previdência Social. E, portanto, essas contribuições, a fim de lhes assegurar certos direitos, devem ser automáticas, tudo bem? Continua a publicação. Para ajudar os 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade, vejam pessoal, a quantidade de pessoas que nós temos atualmente no subemprego. São pessoas que não têm um emprego formal, entretanto, se vira como podem, vendendo, como é o caso do entrevistado aqui, quentinhas no centro de uma das maiores cidades do Brasil. E como ele, nós temos certamente milhares de outras pessoas que, diante da falta de oportunidade que deveria ser proporcionadas pelos nossos governantes, não tem, e aí acabam ficando nessa situação de informalidade. Segundo fontes do jornal Extra, cerca de 40 milhões. Eu até ouso a dizer que o número talvez seja mais. Em razão disso, o jornal traz abaixo um verdadeiro guia de como contribuir para a Previdência. Muito importante as informações e de fácil compreensão, vocês perceberão a seguir. Algumas das perguntas do entrevistado do jornal são mais ou menos no seguinte sentido: eu saí do meu último emprego com carteira assinada em 2014, mas desde que comecei a vender quentinhas, voltei a contribuir para o INSS. Não é exatamente para garantir minha aposentadoria, pois quem vai se aposentar neste país? Isso é um questionamento que o cidadão faz. Mas, e se eu ficar doente? Por exemplo, pergunta o
e empreendedor. Eu recebo aqui no canal perguntas nesse sentido, são dúvidas recorrentes, né? Vocês verão nas explicações que essa pessoa estará coberta por essa espécie de benefício. Vamos a mais informações. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, Adriane Bramante, reforça que é preciso pensar a previdência além da aposentadoria. Fato muito importante a gente ter aqui uma perspectiva e compreender a fundo essa situação, entendendo essa engrenagem da previdência social como uma coisa além da aposentadoria. A especialista diz o seguinte: é um seguro social. Vocês devem compreender que a previdência de fato é uma espécie de seguro, assim como você paga outras espécies de seguro, deve compreender igualmente o seguro social. A previdência, como o seguro social, garante auxílios, no plural, em caso de doença, incapacitação, pensão por morte e outros benefícios. Continua ela: por isso, é importante a educação previdenciária, o que nós tanto fazemos aqui é te orientar acerca de conhecimentos previdenciários, e que todos tenham a previdência pública. Em geral, diz a especialista, os brasileiros só procuram isso quando o problema já aconteceu. Foi o que afirmou a doutora Adriane Bramante. Pontuações importantes e contundentes aqui da doutora Adriane. É importante que vocês acompanhem sempre informações previdenciárias para compreender o emaranhado de normas aplicáveis à previdência, para não procurar se informar somente quando já estiver necessitando de algum benefício previdenciário. Vai ser muito mais complexo para você compreender a situação e até para você escolher a melhor espécie de benefício. Daí a importância de você estar inscrito, estar inscrita em um canal como este, que tratamos aqui quase que 100% de matérias relacionadas à previdência social. Dito isto, continuando com as explicações do jornal. Como funciona alguns benefícios? Por exemplo, aqui o auxílio doença é um benefício por incapacidade, tendo em vista que a pessoa está doente, devido a quem comprove em perícia médica estar incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. É necessário ter 12 contribuições mensais, com exceções para doenças profissionais, acidentes de trabalho e de qualquer natureza. Então, em que pese aqui a obrigatoriedade da carência das 12 contribuições mensais, no caso de uma doença profissional, acidente de trabalho e naqueles casos em que o trabalhador se acidenta no seu trabalho e por essa razão fica incapacitado para exercer as suas atividades, evidentemente aqui que não há que se falar em 12 contribuições mensais. Nessas situações, o Instituto dá carência, tudo bem? Outra situação é no caso da pensão por morte. Vejamos, a pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes, e aí pode ser cônjuge, companheiro, filhos e enteados menores de 21 anos de idade, ou, naquele caso dos dependentes inválidos, de benefício que era aposentado ou trabalhador que exercia sua atividade no perímetro urbano. A duração dos pagamentos será variável conforme o número de contribuições feitas pela vítima e do tempo de união com o dependente ou a idade do dependente. Nós temos um vídeo muito específico no meu outro canal, Walter dos Santos, que lá eu mostro o artigo específico e falo até quando o cônjuge ou o companheiro irá receber o benefício da pensão por morte. Se você tiver dúvida nesse sentido, o link desse vídeo estará na descrição. Lhe encorajo fortemente que você assista àquele vídeo, porque lá nós mostramos o artigo da lei número 8.213 que trata exatamente do benefício da pensão por morte. Está muito bem explicado e tem muitas informações que é importante que vocês tomem conhecimento.
Continuando, no caso do benefício de salário maternidade urbano, observe sempre essa informação, é um benefício devido a uma pessoa que se afasta de sua atividade. Preste atenção aqui na primeira parte que antes nós tínhamos aqui a figura do salário maternidade ser pago somente à mulher que estivesse no período gestacional ou logo após o parto. Entretanto, isto, até por mudanças sociais e culturais no nosso país, não se aplica apenas e tão somente à mulher. Pode ser direcionado a qualquer pessoa. Então o benefício ele é devido a uma pessoa. Não se refere aqui ao sexo da pessoa. Que se afaste de sua atividade por motivo de nascimento de filho, aborto não criminoso, doença ou guarda judicial para fins de adoção. Então, eu sou um segurado do INSS, entrei com uma ação de adoção, obtive êxito nessa ação, vou adotar uma criança. Eu faço jus, eu tenho direito aqui ao benefício de salário maternidade, tudo bem? A duração do benefício depende do motivo que deu origem. Vejamos, ele pode durar 120 dias no caso de parto, 120 dias no caso de adoção, o exemplo que eu citei acima, 120 dias no caso de natimorto, quando o bebê nasce morto, 14 dias no caso de aborto espontâneo ou previsto em lei, como estupro ou risco da vida para a mãe, por exemplo, a critério do médico. É necessário ter 10 meses de contribuição no caso do contribuinte individual, facultativo e segurado especial, que é aquele trabalhador do meio rural. O desempregado precisa comprovar que é segurado do INSS e, conforme o caso, cumprir carência de 10 meses. Então, até a pessoa que é desempregada, se ela cumprir a carência aqui dos 10 meses, ela faz jus ao benefício do salário maternidade. É importante que você compreenda essa situação. O jornal faz um alerta muito importante. Atenção aqui, essas regras que eu acabei de citar acima são as que estão em vigor, são as regras vigentes para o sistema previdenciário brasileiro atualmente. Agora preste atenção aqui. A reforma da Previdência em fase de tramitação está lá no Senado, vocês sabem disso, pode mudar taxas e algumas regras de concessão de benefícios, tudo bem? Vamos aguardar primeiro a publicação do texto final depois de aprovada a reforma da Previdência para sabermos de fato o que continua e o que não continua, porque toda hora tira alguma coisa, acrescenta alguma coisa. É até temeroso a gente cravar alguma informação aqui, mas evidentemente que nós estamos acompanhando muito de perto e tão logo seja publicado informações concretas, nós as repercutiremos aqui no canal. Preste atenção nessas informações. Há 2 planos gerais de contribuição. O normal, com a alíquota de 20% sobre o salário de contribuição, 20% sobre o salário que você contribui, do mínimo ao teto. O outro plano é o simplificado, com opções de alíquotas de 5% a 11% sobre o salário mínimo. Veja que aqui nós estamos falando do mínimo, salário mínimo, até o teto, com alíquota, ou seja, com o valor que você irá pagar sobre o salário de contribuições de 20%. No caso do plano simplificado, nós temos opções de pagamento de 5% a 11% aí sobre o salário mínimo. Esquece o teto aqui. Outra diferença entre os 2 planos é que o normal permite a aposentadoria por tempo de contribuição, o primeiro aqui de até 20%. Já no caso aqui da contribuição pelo salário mínimo, que é o simplificado de 5 a 11, neste caso não permite a aposentadoria por tempo de contribuição, tudo bem? E aí diz o jornal: descubra seu perfil. Quem quer contribuir sem um vínculo empregatício formal precisa entender em que categoria pode se encaixar: contribuinte individual ou segurado facultativo? Vamos a eles. No caso do contribuinte facultativo, é aquele que trabalha por conta própria, preste atenção nas informações aqui, de forma autônoma. Então, contribuinte individual, trabalhador autônomo,
ou que presta serviço de natureza eventual a empresas sem vínculo empregatício. Prestador de serviço, por exemplo, aqui pode ser, por exemplo, diz ele, um sacerdote, um síndico remunerado, um motorista de táxi, um vendedor ambulante, uma diarista, um pintor, um eletricista. São apenas alguns exemplos aqui que se encaixaria como contribuinte individual. No caso do segurado facultativo, são pessoas com mais de 16 anos que não possuem renda própria, mas decide contribuir para a Previdência Social. Vamos a alguns exemplos. Pode ser uma dona de casa, um desempregado, um estudante, bolsista, dentre outros perfis. No caso do facultativo aqui, nós temos diversas pessoas que poderiam se enquadrar como facultativo, tudo bem? Escolhido a categoria facultativo ou individual, aí você deve escolher qual a alíquota, qual o valor que você irá contribuir. Por exemplo, 5% sobre o salário mínimo, ou seja, R$ 49,90. Esta possibilidade é reservada a dois perfis principais. Preste atenção quais são eles: facultativo de baixa renda e microempreendedor individual para o MEI. Aqui, tudo bem? Garante todos os benefícios como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio doença, auxílio reclusão, salário maternidade. Preste atenção aqui, exceto aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Nós estamos falando aqui da contribuição mínima, ok? Então, neste caso, não há a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição nesta categoria. Vamos aqui para o caso do facultativo de baixa renda, que pode ser dona de casa, que se dedica exclusivamente a este trabalho, ou seja, é simplesmente dona de casa e, portanto, não tem renda própria, sendo necessário também possuir renda familiar de até 2 salários mínimos. Bolsa Família não entra para o cálculo. Então, se você for calcular aí a renda, não precisa contar o Bolsa Família junto, ok? E deve estar inscrita, evidentemente, no Cadastro Único para Programas Sociais, que é o CAD Único, com situações atualizadas. Lembrando, atualmente essa exigência é que essa atualização seja realizada nos últimos 2 anos. A inscrição é feita junto ao Centro de Referência e Assistência Social, nos CRAS aí do seu município, tudo bem? Vamos aqui ao caso do microempreendedor individual. No caso do MEI, é aquela pessoa que trabalha por conta própria e aí tem uma lista de atividades que permite essa classificação de MEI. Essa classificação está disponível lá no portal do empreendedor. Não se preocupe em anotar o portal, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Está escrito lá, portal do empreendedor, e aí eu coloco o endereço para vocês. Aqui eu estou sempre facilitando a vida dos meus seguidores e que se legaliza, faz o cadastro como pequeno empresário. Também são requisitos faturar no máximo R$ 81 mil e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. Falamos da primeira margem de contribuição, a primeira alíquota dos 5%. Vamos aqui para a alíquota de 11% sobre o salário mínimo, ou seja, R$ 109,78. Pode aderir a essa categoria os contribuintes individuais ou facultativos que não preste serviço nem possua relação de emprego com pessoa jurídica. O segurado, neste caso, só pode contribuir com valor calculado sobre o salário mínimo e, portanto, terá o salário mínimo como benefício previdenciário. Então, o valor que você irá receber é no máximo um salário mínimo. Neste caso, também são garantidos todos os benefícios, exceto, mais uma vez, a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos para a alíquota dos 20%. Aqui é sobre o salário de contribuição, ok? Ou seja, de R$ 199,60, baseado aqui no salário mínimo,
a R$ 1.167,89, referente ao valor máximo, ao teto do INSS, que atualmente, só a título de conhecimento, são R$ 5.839,45. O indivíduo deve pagar o valor da alíquota multiplicada pelo salário pretendido no momento da aposentadoria ou do pagamento de benefícios de risco. Os recolhimentos efetuados neste plano servem também para requerer a aposentadoria por tempo de contribuição, além dos outros benefícios. Então vocês entenderam essa parte? O que é que eu pretendo? Eu pretendo ganhar o teto. Se eu pretendo receber o teto no futuro, eu vou pagar isso aqui, R$ 1.167,89. Mas, diz a reportagem, a aposentadoria por tempo de contribuição será extinta. Preste atenção aqui, isso está previsto na reforma da Previdência, o que é importante que vocês entendam essa situação. Para quem se filiou ao regime antes dela, antes da reforma da Previdência, haverá as regras de transição. Isso foi o que adiantou aqui Juliano Barra, professor da pós-graduação de Direito do IBMEC. Formação aqui, portanto, de um especialista. É importante que vocês tomem conhecimento desta informação. Segundo os especialistas, diz a matéria, é possível começar pagando pouco e depois aumentar. Mas Juliano Barra, o professor especialista aqui em cima, alerta. Vamos ver o que diz o mestre. Até agora, o período base de cálculo para o pagamento da aposentadoria levava em consideração apenas 80% das contribuições da pessoa, ou seja, as maiores contribuições, descartando-se 20% que eram as menores contribuições. Veja, se ela contribuísse 80% da vida dela pelo teto, recebia pelo teto. Mas, com a reforma, preste atenção aqui, a média será feita a partir de 100% das contribuições, ou seja, feito sobre todos os recolhimentos ao longo de toda a sua vida trabalhista. Eu já alertei esse tópico em outra apresentação, é importante que vocês compreendam isso e façam uma análise aí, ok? Porque a partir da aprovação da reforma da Previdência será considerada todas as contribuições para efeito do cálculo da sua aposentadoria. Isso vai ser muito ruim. Para concluirmos, comece a pagar, diz a matéria. Quem paga sobre o valor de um salário mínimo também pode realizar pagamentos trimestrais a cada 3 meses, ok? Contribuindo com a taxa mensal multiplicada por 3 e preenchendo o campo competência da guia de recolhimento, obedecendo os trimestres civis. Walter, não sei o que é isso. Deixa nos comentários que eu vou gravar um vídeo te mostrando como fazer o preenchimento dessa guia que o jornal cita aqui, ok? Há 2 códigos de contribuição para enquadrar cada perfil de segurado de acordo com o plano de contribuição e a periodicidade de pagamento. Por isso, é importante checar no site do INSS o código correspondente às suas escolhas e preencher a guia de recolhimento. Mais uma vez, tenho dúvidas sobre isso? Enche esse vídeo de comentários que eu vou gravar um vídeo específico te mostrando como fazer o preenchimento desta guia. A guia pode ser gerada através do site do INSS ou comprando um carnê em papelaria e preenchendo manualmente. Apenas no caso de microempreendedor individual, a guia chamada de DAS-MEI é gerada no próprio portal do empreendedor. Eu tenho um artigo no meu blog, professorwalterdosantos.com, explicando como fazer esses preenchimentos aqui. Mas caso tenha mais dúvidas, eu vou fazer um vídeo na prática te mostrando como preencher esse documento. No caso do carnê mencionado pelo jornal, ele está se referindo àquele carnê amarelo chamado de GPS. Eu não recomendo que vocês façam aquilo. Primeiro que é complicado para preencher, as informações às vezes se perdem e não é muito confiáveis a guarda de documentos físicos. Eu recomendo que você preencha a guia, imprima e pague, até porque o valor lá sai atualizado, não há necessidade de você tentar adivinhar, fazer cálculo, mandar a mocinha da lotérica calcular, às vezes ela faz o cálculo errado, o valor não é considerado, enfim.
nós temos uma série de problemas aqui no caso do GPS. O recomendado é que você preencha o boleto de pagamento no site do INSS. Tem um site específico para isso lá da Receita Federal. É sobre esse site que eu estou me referindo, tudo bem? Para terminarmos, se quiser mudar, o contribuinte individual e o facultativo que paga o INSS através do plano normal de contribuição podem a qualquer momento fazer uma opção pelo pagamento no plano simplificado. Basta alterar o código na guia de recolhimento e aí você já faz a outra opção. A mesma situação se aplica aqui, a situação de mudança se aplica ao que estiver recolhendo no plano simplificado e quer fazer o contrário, quer voltar para o plano normal. Então você pode fazer essas alternâncias. Com essas informações, reforçando aqui os créditos para o Jornal Extra, o link da matéria oficial estará na descrição desse vídeo. Encerro a nossa apresentação lhes fazendo um convite para se inscrever nesse canal. As notícias que nós repercutimos aqui são mais ou menos nesse padrão, ou seja, de elevada importância para o cidadão. Forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.